Shalom Aleichem, como vai você, meu irmão e minha irmã? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Dentro do nosso escopo, falando sobre festas pagãs, hoje vamos abordar o tema 31 de dezembro, Ano Novo. Vamos tocar em alguns aspectos históricos e espirituais que nos conduzirão nessa nossa caminhada, para que nós possamos entender um pouquinho como o 31 de dezembro se tornou um ano novo civil para nós brasileiros. O que está por trás desta celebração? No nosso livro Festas Pagãs da Igreja, eu falo sobre esse assunto, mas aqui eu vou abordar o tema sob uma nova perspectiva. O que significa isso? Isso significa que se você quiser saber mais sobre 31 de dezembro e a questão do Ano Novo, você vai precisar adquirir o nosso livro. E no final deste vídeo eu estarei dando todos os caminhos para que você possa adquiri-lo, tá bom? Vamos então passar para a questão do Ano Novo, ok? Vamos ver alguns aspectos históricos da data para a gente iniciar o nosso bate-papo, tá? Esse ano novo, ou ano bom, é o momento em que um novo ano civil começa e um novo calendário anual é iniciado. Então, esse é um processo que tem 365 dias e ao final desses 365 dias tem uma virada de calendário, tá? Então, na maioria dos lugares do mundo, as culturas comemoram isso de alguma maneira, mas na véspera da data. Ou seja, há algo que é feito antes da virada do ano, para caracterizar a chegada desse ano novo, tá? Então nós vamos entender o motivo disso mais à frente, ok? O ano novo do calendário gregoriano, ele começa no dia 1º de janeiro, que é chamado Dia de Ano Novo, assim como era no calendário romano. Então existem inúmeros calendários que permanecem em uso em certas regiões do planeta e que calculam a data do Ano Novo de forma diferente. Então você vai perceber que o Papa Gregório instituiu isso, tá? O 1º de janeiro como o dia do Ano Novo, vindo já a reboque do calendário romano. Então você vai perceber que quem instituiu isso foi a Igreja Romana, tá? E o mundo inteiro, com algumas exceções, segue esse calendário, tá? Mas existem locais no mundo em que o 31 de dezembro não é o Ano Novo. Isso é celebrado de forma universal aí, entre aspas, tá? Porque a cultura greco-romana, né, que vem lá do Império Romano, que foi o último grande império, que inclusive está presente na estátua de Nabucodonosor, quando se tem a visão dela, né, o profeta Daniel tem a visão dela, e aí esse império greco-romano que vem trazendo a sua influência até os nossos dias, estabeleceu então que o ano novo começaria no dia 1º de janeiro, mas a comemoração seria feita no dia 31 de dezembro, tá? Agora, vamos entender o seguinte: por que a data é celebrada na véspera? Tem que ter um motivo, né? Nós não celebramos o nosso dia de aniversário um dia antes, ou seja, na véspera do nosso aniversário. Nós celebramos o nosso aniversário no dia em que nascemos. E por que o Ano Novo é celebrado na véspera? Tá? A véspera do Ano Novo, também chamada de Réveillon, é celebrada no último dia do ano, 31 de dezembro. Note que esse termo Réveillon faz referência ao verbo réveiller, que significa despertar, acordar, reanimar. Então, quando nós tomamos isso aqui, essa palavra, nós vamos entender algo muito interessante. É como se, para as pessoas que celebram o Ano Novo em 31 de dezembro, né? É como se tivesse havendo um despertamento para algo novo. Alguém está sendo reacordado, reanimado. Então, qual é a ideia que se tem? É que no ano anterior
aconteceu um processo de adormecimento. As pessoas foram ficando taciturnas, foram ficando cansadas, e aí isso foi fazendo com que elas entrassem no estágio quase que de sono profundo. Então, em 31 de dezembro, elas são reanimadas. Para quê? Para começar de novo. Então, isso dá uma noção, principalmente na questão espiritual, de que há algo que faz com que no decorrer dos meses do ano, as pessoas vão se cansando de tal forma que quando chegam no final, elas precisam ser reanimadas para que elas comecem um novo ciclo. A ideia que se dá da palavra Réveillon é justamente essa. A comemoração ocidental, ela tem origem num decreto do líder romano Júlio César, que fixou o 1º de janeiro como o dia do Ano Novo, em 46 a.C. Então, dentro da cultura greco-romana, esse dia era dedicado a Jano, o deus dos portões. O mês de janeiro deriva o seu nome de Jano, que tinha duas faces, sendo, portanto, bifronte, uma voltada para frente, visualizando o futuro, e outra para trás, visualizando o passado. Então, quando nós tomamos, por exemplo, a palavra Réveillon, que fala de um despertar, é como se ela estivesse, então, sendo dedicada a Jano, só que no aspecto futuro. Porque espera-se que no futuro haja um despertamento. Então ele olha para frente achando que vai acontecer algo melhor no futuro. Só que esse Deus Jano, ele está olhando para o passado também. Então é o passado e o futuro que estão se conectando para que possa haver um despertamento. Mas isso aqui é muito interessante, porque essa data ela é celebrada, tá? Em comemoração a Jano. E o mês de janeiro, então, deveria ser um mês de despertamento, porque está ligado a Jano, né? Então, isso é uma coisa muito interessante a gente notar, porque é como se estivessem dizendo para a população mundial o seguinte: vocês dormiram durante todo esse tempo, janeiro agora é tempo de vocês despertarem. E é interessante porque aqui no nosso país, no Brasil, janeiro e fevereiro são meses em que as coisas acontecem muito devagar. Não há esse despertamento, né? Tem uma maldição aqui no Brasil de que tudo começa só depois do carnaval. As coisas começam a funcionar só após o carnaval, porque até o final de fevereiro lá, quando vai acontecer o carnaval, ou às vezes no princípio de março, né, depende do ano, as coisas elas vão devagarinho, elas não caminham de uma forma mais acelerada. Então, tem tudo a ver com a unção desse Deus, né, que olha para o passado. Então nós estamos ainda nos libertando do passado, vamos tentar despertar em janeiro, não, em fevereiro tem o carnaval, nós vamos fazer em março. Então perde-se todo esse tempo. Eu estou falando a nível espiritual também, tá? Porque as pessoas não querem tomar decisões nessa época, as pessoas não querem se lançar a algo novo nessa época. E eu falo como brasileiro, conhecendo bem o meu povo, e isso é um prejuízo espiritual muito grande para nós, além de outros prejuízos que existem, tá? De cunho prático mesmo, no progresso da nossa nação. Por quê? Porque há uma coisa que a pessoa parece que ela está ainda querendo despertar, querendo sair daquele torpor para poder acordar. É muito complicado isso, espiritualmente falando, para a nossa nação, tá? Eu não sei como são nas outras nações, porque eu não vivo em uma outra nação, mas aqui no Brasil isso para a gente é complicado, inclusive espiritualmente. O povo romano, então, eles eram politeístas, ou seja, adorava vários deuses diferentes. E não existe nenhum relato de que o povo judeu que viveu nessa mesma época tenha comemorado o Ano Novo, nem tampouco que os primeiros cristãos o tenham feito. Isso aqui tem uma coisa bem interessante, porque os politeístas, né, as pessoas que creem em vários deuses, para eles não tem problema eles saírem celebrando as datas
que estão ligadas a esses deuses. Para eles é uma coisa normal. Aí eu vou celebrar ao fulano, Deus fulano de tal, nesse caso aqui é a Jano, né? Aí eu vou celebrar no outro dia fulano de tal. Porque é um Deus que faz isso, é um Deus que faz aquilo. Tem Deus para tudo, né? Então eles precisam celebrar isso, eles precisam colocar isso numa forma de festa, né? Para poder homenagear esse Deus. E o povo de Israel nunca fez isso. Existem as festas fixas do Senhor, e dentro do calendário das festas fixas do Senhor, nós temos então as 7 festas que apontam de forma profética, inclusive para o futuro do planeta, tá? E o judeu, ele não guarda 31 de dezembro como ano novo, mas como nós, os judeus que estamos na diáspora, vivemos fora de Israel, precisamos então suportar, digamos assim, o dia 31 de dezembro como um feriado, que para nós não é feriado nada, a gente trabalha do mesmo jeito, né? Nesse dia que para todo mundo é feriado, é dia de descanso, para nós é dia de trabalho. E os primeiros crentes em Yeshua, que eram judeus messiânicos, eles também não guardavam essa data. Por quê? Porque eles não estavam alinhados com o calendário romano, mas alinhado com o calendário bíblico, ok? E o nosso ano novo é Rosh Hashanah, tá? Que é entre setembro e outubro. Então, nós temos aí um calendário bem diferenciado do Senhor, um calendário bíblico que aponta para a redenção, muito diferente desse calendário romano que é politeísta e que vai celebrar a unção desses vários deuses. A ordem dos meses no calendário romano vai de janeiro a dezembro, desde o rei Numa Pompílios, em cerca de 700 a.C., de acordo com Plutarco e Macróbio. Foi só recentemente que o dia 1º de janeiro voltou a ser o primeiro dia do ano na cultura ocidental. Até 1751, por exemplo, na Inglaterra e no país de Gales, e em todos os domínios britânicos, o ano novo começava em 25 de março. É um outro calendário, tá? Desde então, o 1º de janeiro tornou-se o primeiro dia do ano. Durante a Idade Média, vários outros dias foram diversas vezes considerados como início do ano civil. 1º de março, 25 de março, 1º de setembro e 25 de dezembro. Então, em muitos países como a República Tcheca, Brasil, Espanha, Portugal, Itália, Reino Unido, o dia 1º de janeiro é um feriado nacional. E outros lugares também do mundo, tá, irmãos? E é interessante a gente pegar a história, a gente vai perceber que cada um que tinha uma convicção mudava o calendário. Então, você vai perceber que esse calendário de janeiro a dezembro, desde 700 a.C., ele já foi elaborado e vinha funcionando assim, mas só depois de muito tempo, lá na frente, é que o Papa Gregório vai estabelecer isso de uma forma diferente, o 31 de dezembro como a véspera, né, do ano novo, e o 1º de janeiro como o ano novo, e só em 1751, depois de muito tempo, tá? Esse ano vai começando a ser consolidado. Mesmo nessa época de 1751, existiam países que celebravam o ano novo numa outra data. Então você vê que para que se tornasse algo universal levou bastante tempo, ou seja, eles foram batendo em cima disso até convencer as pessoas a aderirem a esse calendário, ok? Então isso mostra pra gente que tudo isso aqui, ele foi feito lá atrás e foi sendo consolidado passo a passo até que chegasse na nossa época aqui, em que praticamente todas as nações do mundo comemoram 31 de dezembro como a véspera do ano novo. Com a expansão da cultura ocidental para muitos outros lugares do mundo durante os séculos recentes, o calendário gregoriano foi adotado por muitos outros países, como o calendário oficial, e a data de 1º de janeiro tornou-se então global para se comemorar o Ano Novo, mesmo em países com suas próprias celebrações em outros dias, como Israel, China e Irã, tá? Então, aqui acontece algo interessante. Esses países mencionados aqui, Israel, China e Irã, tem uma celebração dupla. Então, por exemplo, para quem é judeu, nós celebramos o Rosh Hashanah.
E lá em Israel, as pessoas que não querem obedecer esse calendário bíblico, tá? Estão em Israel e querem comemorar a passagem do Ano Novo, segundo o calendário gregoriano, eles fazem isso. Sem problema nenhum. Para Israel isso não tem problema. Na China também é assim, no Irã é assim, e em outros países também é assim. Tá? Então a gente percebe o seguinte, que está havendo uma permissividade das outras nações que já tem um calendário diferenciado, para que isso possa se tornar oficial, entre aspas, tá? Nas suas próprias nações, nesses próprios lugares que não comemoram o dia 31 de dezembro como véspera de Ano Novo, tá? Então, na realidade, a gente vai percebendo que isso está acontecendo já, e isso também é um projeto, tá, irmãos? Para que possa se aceitar depois um governo mundial. Então tudo isso está caminhando gradativamente para que as pessoas aceitem isso. Então um aceita, depois passa para outro, e isso vai se espalhando gradativamente até que tome corpo, e quando o governo mundial for surgir, as pessoas já estejam habituadas a isso por causa do globalismo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os símbolos e superstições do Ano Novo no Brasil? Um deles são os fogos de artifício, que são um dos principais símbolos da festa de passagem do ano, que preenchem os céus de diversas cores durante muitos minutos. Assim acontece a contagem regressiva do último minuto do ano velho, dando início à entrada do ano novo. É interessante, irmãos, que esses fogos são disparados para o céu. Isso, quando a gente olha, a gente fala assim, mas isso é uma coisa boba, né? Isso é uma coisa que não tem nada a ver. Mas quando você pega a conotação espiritual, quem atira algo para o céu está querendo atingir aquele que está no céu. Então é uma coisa muito interessante, porque fica parecendo que é algo inócuo, é algo que não tem um significado, mas espiritualmente falando é como se as pessoas estivessem atirando os fogos para o céu, para dizer para o Eterno assim, tá vendo? Nós estamos atirando aqui, te desafiando, porque nós estamos fazendo contra a tua palavra, e você não faz nada, e você não diz nada. Então isso é uma coisa muito interessante, porque nesse momento eles estão fazendo uma celebração de algo que não foi instituído pelo Criador, desafiando ao próprio Criador e, acima de tudo, atirando para cima, atirando para os céus, como se eles pudessem atingir aquele que está nos céus. Isso é uma coisa muito interessante, e há uma mensagem subliminar por trás desse momento em que os fogos são lançados para os céus, ok? Outro símbolo muito comum é o brinde feito com champanhe, né? Vale lembrar que essas muitas superstições também acompanham as pessoas na chegada do ano novo, assim como, por exemplo, usar roupa branca, vestir lingerie nova e colorida, dependendo do que se pretende obter, pular 7 ondas do mar, comer 7 sementes de romã e comer um prato de lentilhas. Então, vamos começar com a champanhe, né? A champanhe é uma bebida bem interessante também, porque ela era uma bebida dada para os reis, né? Se você pega, por exemplo, na França, né? Os reis tomavam muito champanhe no passado. Isso era como se eles estivessem fazendo um brinde muito especial a algo grande que estava para acontecer. Então, quando se faz um brinde com champanhe, é como se estivesse dizendo o seguinte: olha, nós estamos esperando algo grande acontecer e vamos então fazer um brinde antecipadamente aqui. Porque, na realidade, irmãos, quando a gente faz um brinde, a gente faz por aquilo que foi realizado, por aquilo que foi feito, por aquilo que já ocorreu, não por aquilo que ainda vai ocorrer, tá? Uma outra coisa é usar roupa branca, como se fosse um sentido de santidade, de pureza. E nós sabemos, irmãos, que uma festa pagã não tem nada de santidade e nada de pureza. Mas as pessoas, elas querem declarar através daquela roupa que eles são santos e puros, e naquele momento eles estão vivendo um grande momento deles diante do Todo-Poderoso.
Isso é lógico que são superstições, ok? Então, é uma forma do homem tentar dizer assim, tá vendo, Senhor, hoje, nesse dia, eu sou santo, ok? Vestir lingerie nova e colorida, dependendo do que se pretende obter. Isso aqui é uma coisa, irmãos, é ridícula, né? Porque se uma mulher quer obter alguma coisa, só dela vestir uma roupa, ela vai conseguir aquilo, isso é brincadeira, né? Quer dizer, de todas as coisas, é uma das mais estúpidas que a gente já viu. Mas, infelizmente, as pessoas fazem isso porque elas acreditam nisso. Quer dizer que ela não precisa trabalhar, ela não precisa orar, ela não precisa clamar ao Senhor, ela não precisa fazer nada. Ela só veste a roupa e depois aquilo vai vir para a vida dela. Bacana, né? Bom, pular 7 ondas do mar. E a pergunta é, pular 7 ondas para quê? O que o mar vai trazer para a pessoa? Tá? Isso é uma outra coisa ligada também ao paganismo, tá? Comer 7 sementes de romã achando que vai trazer sucesso para a vida da pessoa. Se comer 7 sementes de romã, se colocar sementes de romã na carteira trouxesse bênção, então a romã ia ser a fruta mais disputada do mundo. Para todo mundo poder comer romã, não em 31 de dezembro, mas comer o ano inteiro. Porque aí o ano inteiro ia ser um ano de fartura, de bênção, de sucesso. Não precisava fazer muita força. Come a semente de romã e as coisas acontecem, né? E comer um prato de lentilhas. Esse último aqui eu quero fazer uma observação um pouquinho mais profunda pelo seguinte: a lentilha, dentro da tradição judaica, está ligada aos enlutados. Ou seja, comer lentilhas era a comida daqueles que estavam abalados emocionalmente por conta da perda de um ente querido. E nós sabemos que a lentilha tem alguns ingredientes nela naturais que estimulam a gente e que levam para bem longe da gente a depressão, a angústia. Então, o Eterno, quando ele fez com que as lentilhas fossem colocadas, né, dentro desse escopo do luto, é porque no luto se causa um impacto muito grande na vida das pessoas e a pessoa ela acaba caindo naquela situação de querer ficar deprimida, ficar para baixo durante muito tempo. E a lentilha ajuda então a recuperar a pessoa de uma forma bem natural. Agora, em 31 de dezembro, lentilha serve para quê? Para trazer prosperidade? Misericórdia, né, irmãos? Mais uma vez, uma tradição assim inócua, completamente ridícula. As implicações espirituais disso. A data emerge do paganismo, como nós já vimos. Então, se ela emerge do paganismo, quem está atuando nesse dia são demônios, ligados a Jano. Tá? Então, o que está se celebrando é esse dia ligado a esse Deus que tem duas faces. Então, isso aqui é muito interessante porque todos os demônios que estão ligados a essas condições espirituais, que estão debaixo da autoridade de principados e potestades, ligados a esse dia, vão estar atuando na vida das pessoas que celebram a festa. Vamos deixar isso bem claro. Todas as pessoas que aceitam e celebram a festa vão estar podendo ser influenciadas por tais demônios, ok? Então as implicações espirituais nesse primeiro momento é que a celebração permite que esses demônios venham sobre a vida das pessoas e façam delas também seus reféns. Ou seja, sua mente pode ser influenciada, seu coração pode ser influenciado por esse tipo de demônios que agem nesta época. Novamente, nós podemos afirmar, então, que a comemoração liga as pessoas a essa divindade. Isso é uma coisa óbvia, mas aqui precisa ficar bem claro, tá? A pessoa que celebra 31 de dezembro está se ligando, está se conectando a Janus, ok? A comemoração expõe a hipocrisia, duas caras, tá? Por que isso? Porque a pessoa vai ter uma cara voltada para o passado e a outra para o futuro. Ou seja, essa pessoa então, ela vai estar sendo uma hipócrita, porque ela vai deixar para trás um ano em que ficou velho
E tudo que fica velho na nossa cultura a gente joga fora, né, irmãos? Todo mundo gosta de coisa nova. Mas na realidade, se a pessoa não tivesse passado por aquele ano, ela não teria como entrar no novo ano. Então, há só uma continuidade. Não há essa coisa de se jogar fora, para esquecer o ano que passou. Por exemplo, esse ano de 2020 é um ano que para muita gente, já se diz nas redes sociais, é um ano que deve ser esquecido. Na realidade, nós não devemos esquecer esse ano, nós devemos aprender as lições que esse ano teve para trazer a cada um de nós. E dentro disso, nós estamos vendo a hipocrisia de muita gente, já antes mesmo do ano novo. Tá? As máscaras já estão caindo, mesmo antes desse 31 de dezembro chegar, do 1º de janeiro chegar. Então, essa questão é muito interessante, porque ela revela, né, essa hipocrisia de querer se jogar para fora aquilo que se vivenciou. Eu vou começar uma nova etapa. Na realidade, só vai haver uma continuidade, irmãos, não vai se começar algo de novo. E é interessante porque as pessoas fazem promessas, né? Nesse próximo ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Deixa eu falar sobre esse último ponto, que a comemoração está ligada a despertar. Então, isso significa, mais uma vez, que as pessoas dormem. Elas ficam num ritmo diferenciado e elas vão ter que despertar para algo que vai recomeçar. Isso é muito interessante também, irmãos, porque isso denota que a cada ano alguém vai ter que ter um novo tipo de crescimento. Se ela vai despertar, é como se ela estivesse hibernando. É como um animal que parou para hibernar e vai dar continuidade na sua vida depois de ter estado durante algum tempo desligado, desconectado da realidade do mundo. E as coisas não acontecem assim conosco. Por isso que é interessante a gente perceber que existem demônios trabalhando nisso. Demônios que mexem na mente das pessoas, demônios que estão tratando de relacionamentos, demônios que estão tratando para que pessoas não estejam inteiramente conectadas, para entender essa continuidade e como caminhar adiante, mas da forma correta, irmãos. Uma outra coisa que acontece, uma falsa esperança, tá? Um inconformismo. Por que eu digo falsa esperança e inconformismo? Porque as pessoas, elas esperam que algo de bom vá acontecer no próximo ano, mas elas continuam fazendo tudo como elas faziam no ano anterior. Deixe-me lhe dizer uma coisa, você pode esperar alguma mudança fazendo tudo igual? É complicado, né? Porque quando se faz tudo igual, se cai numa questão que está ligada à mecânica, tá? Aquela coisa mecânica que vai acontecer sempre igualzinho. Então, isso vai fazer com que a pessoa acabe gerando dentro de si um inconformismo, porque ela quer o novo, mas ela não consegue alcançar o novo, porque ela está fazendo a mesma coisa que ela sempre fez. E isso faz com que aquela pessoa, então, faça projeções no dia 31 de dezembro e elas não vão se concretizar. Por quê? Porque ela vai continuar fazendo tudo da mesma forma, o que vai gerar decepção. Isso, então, vai fazer com que a vida dessa pessoa comece a entrar num ciclo igual. A repetição vai ser a ênfase da vida dessa pessoa. Ela vai repetir, repetir e repetir e repetir. E isso vai causar um problema de alma muito grande, que vai depois explodir em outras coisas, porque a pessoa pode ter problemas psicossomáticos que vão derivar em enfermidades. Essa pessoa pode ter problemas emocionais, essa pessoa pode ter problemas de relacionamento. Por quê? Porque no que diz respeito ao âmbito familiar, quando se tem uma esperança e aquilo não se cumpre, gera esse inconformismo. Quando a gente faz uma projeção com a família, nós vamos fazer assim, 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 aquilo não se cumpre por algum motivo, há uma decepção, que não é uma decepção única, é uma decepção de uma família, e essa família acaba externando isso para outras pessoas, e se torna algo cada vez maior. Ou seja, esse tempo, então, ele não se torna um tempo de esperança, porque a esperança que está vindo dele é falsa, se torna um tempo de decepção. Então as pessoas, quando
param para fazer os seus balanços anuais, elas olham para trás e dizem assim: puxa vida, mas eu achei que eu pudesse fazer assim, 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 e nada disso aconteceu, nada se concretizou. Ou seja, os demônios atuando na vida das pessoas para que elas não tenham então a sua esperança concretizada. Então fica a questão: será que eu devo celebrar essa data? Espiritualmente falando, será que eu tenho que celebrar essa data? Se eu parar para pensar, eu devo abrir a minha vida para essas influências espirituais que vêm desse dia? Eu vou abrir o meu coração, eu vou me abrir e expor a minha família nesse 31 de dezembro para que os demônios possam atuar na vida deles? A decisão é somente sua. Cada um faz aquilo que quer com sua vida. Porém, aviso dado: nós precisamos tomar muito cuidado com o paganismo e com as consequências espirituais que eles geram na vida das pessoas, ok? Nosso livro Festas Pagãs na Igreja está disponível somente pelas redes sociais. Caso deseje saber mais sobre esta e outras festas pagãs, nos procure no Facebook, Instagram ou pelo WhatsApp e faça seu pedido ainda hoje. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Que Hashem, o Hakadosh Baruch Hu, santo bendito seja ele, vos abençoe em nome de Yeshua. Eu te vejo logo mais aí. Se você gostou do nosso vídeo, dê o nosso like aí, compartilhe, comente no nosso vídeo e fale para todo mundo do trabalho que nós estamos